Esse eu conheço a Bíblia, né? E você que nos assiste na internet, você pode fazer a sua inscrição, né? Pode colocar o seu like, isso nos ajuda, né? A estarmos divulgando, né? Esse material que nós temos feito com muito carinho, né? Com o objetivo que a palavra de Deus seja conhecida. E nós vamos estar começando hoje, né? O primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. E nós estamos usando a edição, né, nova atualizada, Nova Almeida, né, atualizada. Capítulo 1 de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz. E houve luz, e Deus viu que a luz era boa, fez separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz de dia e trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas acima do firmamento, e assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. E Deus disse: ajunte-se águas debaixo dos céus num só lugar, apareça a porção seca, e assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e o ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. E Deus disse: haja luzeiros no firmamento nos céus, para fazerem separação entre o dia e noite. E estejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. E assim também fez as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas por enxames de seres vivos, e aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que movem, os quais povoam as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus criou, homem e mulher os criou, e os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja na terra. E Deus disse ainda: eis que tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso será o alimento de vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves do céu, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida,
toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu, e viu Deus o que havia feito, e era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então esse é o primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo, né, que fala como que tudo começou. A Bíblia começa com Gênesis, que fala do princípio, né, da Gênese, né, do início de todas as coisas, e termina com Apocalipse, que é a revelação, né, das últimas coisas. Então a Bíblia, para nós somos humanos, né, que vivemos aqui na Terra, né, no planeta Terra, ela fala do princípio e fala do fim. Mas fala também que no princípio Deus já havia, existia Deus. E da onde que foi que surgiu Deus? Aí a Bíblia fala que ele é de eternidade a eternidade. Como assim de eternidade a eternidade? É porque houve uma eternidade antes do princípio e haverá uma eternidade depois do fim. E Deus, ele é eterno. Então, na realidade, o tempo é como se fosse um parênteses na eternidade. Aonde nesse tempo Deus criou a terra, Deus criou todas as coisas que nós vemos e Deus nos criou. E nós vemos que essa situação aqui, a maneira como é narrada, é uma maneira que nós podemos entender, que as pessoas que foram da geração anterior à nossa também puderam entender, há 10 gerações para trás puderam entender, e se houver geração para frente, porque a linguagem que a Bíblia tem é uma linguagem que atende o quê? Todas as gerações. Deus não escreveu ou não inspirou homens que escrevessem para uma geração ou para um povo distinto. Na realidade, Deus trouxe essa revelação, a lei do Senhor, a Bíblia, para todos. É como diz lá no Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. Então, se nós vivemos sem a lei do Senhor, nós vivemos o que? Contemplando a beleza da criação, da natureza. Nós podemos até nos confundir, mas nós não conhecemos o caráter de Deus. Podemos conhecer até a glória de Deus, o poder de Deus, mas não o caráter de Deus. E aqui fala que Deus, então, ele criou os céus e a terra. E logo em seguida fala, não, mas a terra era sem forma e vazia. E não mostra um Deus desesperado, o que vai fazer ou deixar de fazer. Ele simplesmente fala. E o que ele fala, acontece. A terra era sem forma e vazia, e disse Deus. E as trevas, né, cobriam a face do abismo. O Espírito Santo de Deus estava pairando sobre isso tudo. E quando Deus fala, haja luz, a luz acontece. E o Deus que cria, o Deus que ajunta, também é o Deus que separa. E ele fez uma separação entre o dia e a noite, entre trevas, entre luz e trevas. E é importante a gente ir colocando isso no nosso entendimento, no nosso coração, porque da mesma forma que nós somos chamados a estarmos juntos, também nós sabemos que existe o quê? O sim, o não, e existe separação. E aqui Deus vai criando, né, os luminares, Deus cria os animais, Deus cria os peixes, Deus cria antes, né, a semente, e a gente vê que nesse estágio aqui, hora nenhuma, a menção de qualquer alimento, né, de origem animal, tipo animal comendo animal. Aqui fala, pelo tudo que você vê aqui, que o alimento nesse momento aqui eram árvores, eram o fruto, eram aquilo que era produzido pela terra. Havia uma paz, havia um equilíbrio, né? Havia um ecossistema que não era violento nessa época, naquilo que é chamado do jardim de Deus, né? Que nós vamos ver mais para frente, um jardim que o próprio Deus fez e plantou, né? E um jardim onde o equilíbrio era tal, né, que quando nós pecamos, nós vamos ver que nós não podemos mais ficar nesse jardim, porque o nosso pecado vai atingir o quê? Todas as áreas da criação. Então aqui fala que Deus fez, e por último, no sexto dia, ele foi e fez o ser humano, o homem e mulher. Mas o que eu queria chamar a atenção também aqui é que a maneira como a Bíblia conta, como Deus funciona com o dia, porque nós estamos acostumados a pensar em dia como manhã, tarde e noite. Se você for ver no texto aqui, não é assim que o dia era contado. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então, nesse momento aqui, nós vemos que Deus não conta o dia como nós contamos. E por que isso é importante?
porque isso era para mudar tudo nas nossas vidas. Porque se a gente contasse tarde e manhã, o que ia ter no meio? A noite, que é o dia o quê? Do descanso. A gente não coloca o descanso no meio do dia. Geralmente a gente começa, acha que descansou, e agora nós vamos o quê? Resolver a nossa vida no nosso dia. Só que o homem não resolve a vida dele. Quem resolve a vida do homem é Deus. Por isso que era importante o quê? O descanso no meio do dia, a noite no meio do dia. Por quê? Porque nós fazemos os nossos esforços, os nossos planos, os nossos projetos, e à noite, quando nós não trabalhamos, quando nós descansamos, quem que trabalha? É Deus. Se fosse assim, de manhã cedinho, o que acontece? Ele renova as misericórdias sobre as nossas vidas. Então todas as nossas atrapalhadas que nós fazemos lá, podia ser então o quê? Consertado pelo próprio Deus, e nós não viveríamos na tensão que nós vivemos. Então nós vamos usufruir o que é daquilo que Deus fez de bom nas nossas vidas, como é que Ele consertou os nossos projetos equivocados, como que Ele falou ao nosso coração, e o dia terminaria então dessa maneira, e começaria um outro, onde nós temos planos, projetos, acontecimentos, mas que antes do dia terminar, nós vamos descansar e Deus vai trabalhar. Às vezes pode parecer uma utopia, uma coisa que não tem nada a ver, mas faria toda a diferença. Porque qual que é a grande reclamação de hoje? É estresse, é cansaço, né? Por quê? Porque nós estamos achando que nós vamos dar conta das nossas coisas, e não que Deus vai o quê? Nos ajudar naquilo que nós não damos conta. É como a Bíblia diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então aqui ele vai criando todas as coisas, e por fim, quando fala da criação do ser humano, né, fala que Deus formou, né, que Deus abençoou, né, fala que ele falou assim, façamos. Espera lá, mas Deus não é um só? Então ele podia falar assim, vou fazer. Mas por que ele fala façamos? Por que esse Deus, né, que é o Deus único, fala façamos? Porque aqui já mostra o quê? Que ele é um só, mas ele subsiste o quê? Na presença de 3 pessoas. A gente já ouviu falar lá que o Espírito pairava sobre a face do abismo. Aí nós ouvimos falar que Deus fala. E quem que é a palavra de Deus? Quem que é o verbo que estava no princípio com Deus? Que lá na frente ele vai se fazer carne e vai habitar no nosso meio. Então você pode ver que aqui, de maneira implícita, já está o quê? A Trindade. O Deus que criou todas as coisas, Jesus que é essa palavra, o verbo de Deus, e o Espírito Santo que paira sobre todas as coisas. E que mediante a palavra de Deus, as coisas vão e acontecem. Como é que o mundo foi feito? O mundo foi feito de coisas que não se vê. O mundo foi feito de palavras, e palavra você não vê, você ouve, né? E a palavra de Deus é tão poderosa que faz existir o que não existe. Lá em Hebreus fala que pela fé entendemos que os mundos, plural, puxa, o que quer dizer os mundos? Resposta minha, não sei, mas está lá. Os mundos foram criados pela palavra de Deus, de sorte que as coisas existem, vieram daquelas que não existem. Então o poder criativo de Deus, e nós vamos ver que não é um Deus manhoso, caprichoso, que cria, destrói, torna a criar, não, tudo que Ele cria, Ele tem compromisso com a sua criação. A gente vai conhecendo o caráter de Deus sobre todas essas coisas, e fala que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem, o ser humano, homem e mulher os criou. Foi assim, né, que foram criados. E a palavra de Deus para as nossas vidas, que é semelhante à palavra de Deus para os animais, é parecido, com uma diferença. Quem vai dominar não é para os animais dominar, é para o ser humano no momento aqui o que é dominar.
Então, sede fecundos, multipliquem-se, enche a terra. Aí para o ser humano tem a quarta palavrinha aqui, fala assim: domine sobre ela, ou sujeita-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, para que o homem foi feito? O homem foi feito para que Deus fosse visto. Mas o homem não é Deus, é verdade, o homem não é Deus, nem nunca vai ser. Mas ele foi feito à imagem e semelhança, de sorte que se esse homem estiver cheio de Deus, quem que vai ser visto? Vai ser o próprio Deus que vai ser visto. E isso é a fé cristã, né? Então os animais, terra, aves, todos, né? O homem vai dominar sobre isso tudo. E quando Deus viu toda a criação que ele fez em 6 dias, ele viu que era tudo muito bom. E de novo fala aqui, houve tarde e manhã o 6º dia. Tarde e manhã, não manhã, tarde e noite, não, aqui fala tarde e manhã. E é curioso que não fala nem da noite, porque a noite não pertence ao ser humano. A noite é o horário que nós temos para descansar, para dormir. O que nós temos? Nós temos a tarde e a manhã. À tarde estão os nossos projetos, amanhã o resultado que Deus dá com o seu favor, e à noite é o tempo que Deus vai trabalhando, né, nas nossas vidas, vai nos ensinando, vai nos falando através de sonhos, né, vai nos chamando à razão, né, ao espiritual, se nós não endurecermos, né, o nosso coração. Então, isso foi o capítulo 1. E aí nós vamos para o capítulo 2, que diz assim: assim pois, foram acabados os céus e a terra. Quando acabado não é que acabou com tudo, não, acabou assim, terminou de fazer, né? Então foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado o 7º dia, a sua obra que tinha feito, ele descansou nesse dia. Nota que Deus não descansou em nenhum dos dias para trás, mas no 7º dia foi o descanso dele. E toda a obra que tinha feito, e Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Mas Deus precisa de descanso. A gente não pode ficar viajando, porque a gente sabe que Deus ele não cansa nem se fadiga. Então o que é esse descanso? Pode ver aqui que cada ação que Deus fazia, ele conferia, e ele via que era bom. A gente vai ver aqui, na hora que for descrever de uma maneira mais detalhada a criação do homem, que houve um momento que ele achou que não era bom. E o que não era bom? Não era bom a existência solitária do homem. E aí que ele vai suprir ele. Olha só que interessante, ele não manda o homem se resolver, ele supre. E essas coisas têm de estar bem claras na nossa cabeça, que o nosso suprimento vem de Deus. Nós não fomos arrumar alimento, ele falou qual que seria o nosso alimento, e ele é o que dirige as nossas vidas. Então a gente vê que toda a criação de Deus está cheia do cuidado que Deus tem conosco. Essa é a gênese dos céus. Quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou, não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor formou o homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor fez brotar todos os tipos de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia repartindo em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro.
O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio, a pedra ônix. O nome do segundo rio é Gion, que é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre pelo leste da Síria. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Vou fazer uma pausa aqui para fazer a meditação, nessas Gênesis, que é a criação de maneira mais detalhada que Deus foi e fez. Então Deus havia criado a estrutura, o jardim, a terra, mas não havia quem cultivasse. Ou seja, cultivar, a terra por si só mas quando fala de cultivar, fala de algo intencional. Alguém que no jardim fosse trabalhando intencionalmente a respeito do cuidado, do zelo, da organização, se a gente pode falar assim, desse jardim. E a Bíblia fala que o homem foi feito. E por que como foi feito para isso? Porque o homem é o único que é feito a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, novamente a gente vai enfatizar: o homem não foi feito para viver segundo a sua cabeça. Ele foi feito como um representante, um embaixador, alguém que deveria mostrar o que Deus é. Porque se ele é feito à imagem e semelhança, é para mostrar o que Deus é. Quando nós vamos num templo pagão, um templo é feito cheio de imagens. E muitas pessoas falam que os cristãos evangélicos, protestantes, são pessoas que se opõem à imagem. Não, nós não podemos nos opor à imagem, porque Deus não se opõe à imagem. O que Deus se opõe é imagem que são fakes, que tem pernas, mas não anda, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala. Então essa maneira como Deus trata esse assunto pode parecer à primeira vista que existe uma coisa contrária. Não, mas é um ensinamento, porque nós somos a imagem de Deus. Então na realidade o templo de Deus é o que? Um templo onde Deus, ele se assenta nos céus, coloca os seus pés sobre a terra, e as imagens desse templo são o que? Os seres humanos, que devem representar, que devem ser o que? A materialização, a presença de Deus em todos os lugares. Não que as pessoas são deuses, nem nunca vão ser, mas elas em comunhão com Deus, em sintonia com Deus. Nós vamos ver que havia essa sintonia, porque diariamente havia um encontro de Deus com o homem, e isso era o que? Para acontecer. Então Deus fez tudo isso, terminou no sétimo dia, descansou, Aí quando ele terminou no sexto dia, no sétimo dia ele descansou da obra que ele havia feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou e descansou. E aí quando ele vai criar os céus e a terra, fala aí da necessidade de ter alguém que gerisse isso tudo, E aí o homem foi feito para isso. Então aqui fala que ele plantou um jardim, e nesse jardim havia 4 rios, o rio Tigre e o Eufrates, que há até hoje. Aí fala de outros 2 que nós temos dificuldade de encontrar, que é o Pison e o Gion. A pergunta é: onde que está esse jardim hoje? A gente não pode afirmar com toda categoria onde está esse jardim, mas muito provavelmente ele vai estar onde? Ali debaixo do Golfo Pérsico. É só você pegar os rios, e coloca lá. E existem algumas imagens de satélite, quando coloca lá de cima, existe sinais de outros 2 braços de rios ali embaixo do Golfo Pérsico, onde existe toda aquela agitação de tensão, de guerra, mostrando que um lugar de paz, se virar as costas para o príncipe da paz, para o Senhor da paz, o que vai acontecer? A deterioração que acontece nas nossas vidas.
que nós não estamos aqui simplesmente para fazer comentários sobre lá longe, mas reflexões o quê? Sobre nós. Então aqui fala que Deus falou assim, ó, vocês podem comer de tudo, tudo vocês podem comer, de toda vegetal. Inclusive tem uma árvore aqui chamada árvore da vida. Agora tem uma aqui, que essa aqui não é para vocês comerem. E o nome dessa árvore não é a árvore da morte, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso já pode nos remeter o quê? Ao entendimento que não é qualquer conhecimento que interessa para as nossas vidas, porque existe conhecimento que leva à morte. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é o quê? Morte. Então, houve essa orientação quando Deus o quê? Criou o homem. Continuando, no versículo 18, diz assim: e o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe a Adão para ver como que nome esse lhe daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esses seriam os seus nomes. E o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens. Mas para o homem não achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante a ele. Então Deus fez cair o homem num pesado sono. E aí o Senhor Deus foi lá e fez o quê? Tirou da sua costela, da costela do homem, da costela de Adão, porque ele já tinha um nome. Deus foi e tirou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela Deus foi e formou uma mulher e levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Eu acho que é o primeiro poema que existe, é exatamente esse aí, quando o homem contemplou o que Deus havia feito. E aí já vem uma ordem. Por isso o homem deixa pai e mãe, mas lá não tinha pai e mãe, lá tinha Adão e tinha mulher. Mas Deus já manda o quê? Porque ele fala as coisas antes que aconteça, para que quando acontecer você sabe como é que você deve conduzir. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então a gente nota que Deus, conferindo toda a sua criação, achou que tudo era o quê? Bom, muito bom. Mas tinha uma coisa que não estava boa. E o que não estava bom? O que não estava bom era o homem ser uma pessoa solitária. E Deus, que é o Deus da provisão, ele provisionou que o homem adormecesse. E no sono desse homem, Deus foi e fez a mulher. É curioso que aqui Deus não fica conversando com o homem como é que ele achava que deveria ser a companheira dele. Ele não palpitou nesse ponto. Deus fez tudo. E quando fez, Deus trouxe. E quando trouxe, o Adão, ele se maravilhou e falou assim: essa afinal, afinal, é uma expressão. Essa quer dizer, então já vi tudo, já tem nome para tudo, mas essa afinal é ossos dos meus ossos, claro, tirou da costela, carne da minha carne. Então não foi tirado nem do osso da cabeça, como para não mandar nele, e nem do osso do pé também, para não pisar nela. Mas foi tirado o quê? Do seu lado, para que fosse o quê? A sua semelhante a ele, igual a ele, para que os dois existissem em harmonia. E aí a ordem de Deus, por isso, no casamento, nessa existência dois, o homem deixa o pai e a sua mãe e se une à sua mulher. E os dois, é interessante que frisa, os dois, um e outro, não tem outros. Os dois serão uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, eles estavam nus, mas eles não se envergonhavam, porque não havia constrangimento nenhum entre eles. Então aí nós terminamos o capítulo 2 de Gênesis, e na próxima oportunidade nós vamos entrar no capítulo 3, que é um capítulo fantástico, que praticamente
vai abrir o nosso entendimento sobre tudo que aconteceu na história e o que está acontecendo. E como que o Senhor da história continua sendo o Senhor da história, embora a gente olhe para a história parecendo que ela está desgovernada. Então que Deus nos abençoe, e se você gostou, apreciou essa gravação, eu peço que você coloque um like, que você se inscreva nesse canal, que você nos ajude a divulgar esse material, que nós possamos usar esse instrumento que é tão barato, né? E tão importante, que é a internet, né? E espalhar um conteúdo no meio de tantos outros conteúdos que existem por aí. Até a próxima.